Olá, amadas, amadas do Senhor, que seu dia seja lindo e abençoado. Gente, meu nome é Diane e eu vim contar pra vocês aqui um pouco da minha experiência de vida. Eu não sou nenhum especialista, né? Eu não sou formada em psicologia, nem terapia, não sou nenhum tipo de pastora, não. Eu sou apenas uma pessoa comum que já viveu algumas experiências e aprendeu com seus erros, aprendeu com conhecimento e veio aqui transferir, compartilhar, acho que essa é a minha palavra, compartilhar com vocês os meus ensinamentos. Eu vou olhar pra baixo aqui algumas vezes, mas é porque eu tenho, como eu falo demais, eu tenho a mania de me perder às vezes nas minhas ideias, porque eu falo muito. Então, eu quero tentar seguir aqui um cronograma de uma maneira que vocês entendam o que eu tô falando. Porque se eu falar pra vocês e vocês não entenderem, não vai adiantar nada. O meu intuito aqui realmente é compartilhar conhecimento para vocês poderem evitar algum tipo de erro, ou às vezes tá até mesmo passando para algum desses erros que eu já passei. Tá bom? E aí eu vou falar referente ao que nos aconteceu. Quer dizer, não foi bem que nos aconteceu. Já aconteceu comigo, porém, o que me fez ter essa ideia desse vídeo foi, na verdade, um vídeo de um canal muito conhecido que eu assisti e ainda assisto, eu gosto muito. E não vou expor esse canal, porque o intuito aqui não é esse, tá? Na verdade, eles ficaram chateados com a situação de alguns comentários que vem tendo, né, do vídeo deles, alguns comentários meio tóxicos, meio doente, assim, meio que fere mesmo, né? E eles estavam comentando referente a isso, estavam chateados referente a isso, estavam pensando até em acabar com o canal. Mas o que eu tenho a dizer aqui? Eu acho que quando você abre um canal, você precisa se perguntar se você está preparado emocionalmente para isso. É importante você se perguntar isso. Eu tô falando isso porque se fosse eu há 5 anos atrás, ou até uns 3, 4 anos atrás, talvez eu não abriria um canal, eu não estaria aqui me expondo igual eu estou fazendo agora neste momento. Porque eu não estava preparada emocionalmente para isso, não tinha preparo nenhum. Pelo contrário, eu era uma pessoa super ferida. Eu era tão ferida emocionalmente que eu feria pessoas com as minhas palavras. Então talvez, dependendo do que o outro, né, eu, claro, durante a vida, eu ia encontrar pessoas que iam me ferir também, eu não sei se eu ia saber lidar bem com essa situação. E hoje em dia eu já tenho esse fortalecimento emocional, até porque da mesma forma que a gente cuida do espírito, buscando a palavra, lendo Bíblia, fazendo nosso devocional, às vezes indo até na igreja, é importante também a gente alimentar a alma. A alma é tão importante quanto o espírito e quanto o corpo. Da mesma forma que a gente tenta cuidar do nosso corpo, fazer se alimentando melhor, fazendo atividade física, a gente precisa cuidar também da alma, né? A alma é nossa estrutura. Ela ajuda, na verdade, a gente conseguir lidar melhor com os obstáculos, né, do dia a dia. Eu acho, a primeira dica que eu vou dar pra vocês, que serviu pra mim, como eu informei no início, eu também era uma pessoa super ferida emocionalmente. Eu era uma pessoa que eu dava umas opiniões meio desnecessárias, sabe? Eu sempre fui muito transparente, sempre fui muito honesta nas palavras, mas a minha honestidade, eu acho que ela pulava algumas barreiras, né? A gente precisa ter um limite, a gente precisa ter um feeling, né? A gente precisa saber o momento realmente de falar, o momento realmente que é necessário dar a sua opinião. E às vezes não era necessário eu dar a minha opinião e às vezes eu dava. Além disso, dependendo do que a pessoa falasse comigo, eu dava outra coisa de volta, sabe? Inclusive eu vou contar pra vocês uma experiência, muitos anos atrás, no meu primeiro emprego. Na época eu tinha em torno de 21 anos, mais ou menos, e eu era fiscal de caixa. E aí quando eu fui receber lá o papelote, né, do rendimento do dia, porque a gente pegava ali aquele papelote, que eu não me lembro mais o nome que era. Eu sei que na época a gente chamava de sangria, mas eu não sei como é que chama hoje, para poder levar para a tesouraria, e a tesouraria fazer todo o cálculo ali do dia, verificar se estava tudo certo, e assim, depois que estivesse tudo certo, a gente liberava o caixa, né, responsável. E aí nesse dia, eu não me lembro, gente, tem muitos anos isso, viu? Eu não me lembro qual foi o assunto exatamente que a gente estava, então a gente estava lá no meio da tesouraria, eu, o caixa, e a outra pessoa responsável pela tesouraria, e o caixa pegou e comentou alguma coisa comigo, que realmente não me lembro o contexto da história na época, falando, tá, e se eu morresse hoje, como seria? E aí eu fui e virei pra pessoa e falei, olha, se você morresse hoje, não ia fazer diferença nenhuma na minha vida. Porque você não é meu parente, você não é minha amiga, você não é minha irmã, não é minha mãe, não é nada. Então assim, da minha vida não ia te dir em nada. E hoje, eu vendo isso, lembrando dessa história, ela ficou toda sem graça, né, a pessoa, e falou, nossa, Diane, nossa, sabe, tipo, falta de amor ao próximo. E hoje, eu vendo essa situação, eu teria dado uma resposta com mais amor, com mais carinho, ou talvez eu não teria respondido nada. Então assim, geralmente, gente, a gente precisa entender o seguinte, as pessoas que ferem, as pessoas que saem jogando pra fora aí tudo que tá sentindo, eu costumo até dizer que sai, tipo, vomitando, né, aquela raiva, aquele ódio, ela tá muito machucada, ela tá muito ferida, né, ela tá muito com raiva da vida e ela acha que todo mundo é culpado, ela não teve essa mudança de atitude, essa mudança de mentalidade pra poder ter a autorresponsabilidade de saber que, na verdade, a gente planta, a gente colhe. Então nessa época eu era menina, né? Eu tinha 21 anos, então eu não tinha essa responsabilidade. Eu ainda estava iniciando a minha vida, casada, com filho já. E aí eu achava que todo o sofrimento que eu passava era culpa dos outros. E eu queria de uma forma jorrar essa raiva que eu tinha para as pessoas.
né? E além dessa menina, eu fiz isso com outras pessoas, assim. Então, eu estou assumindo que eu já fui uma pessoa muito tóxica, né? Eu fui uma companhia tóxica, eu fui uma colega tóxica e eu fui uma amiga tóxica, sabe? E não sei se é realmente por maldade. Eu acho que hoje eu vendo, não era tanto por maldade, é porque realmente a gente tinha o prazer, às vezes, de inconscientemente de jogar pra fora aquele sentimento ruim, como se todo mundo fosse culpado da sua vida tá ruim, né? Então, até eu chegar a esse ponto de ter essa maturidade, entender o que foi que causou, o que eu preciso fazer diferente para poder mudar a minha vida, o que eu tinha que mudar para poder realmente melhorar a minha vida. Nossa, foi muitos anos, gente. Foi muitos anos batendo, dando murro em ponta de faca, como diz minha mãe. Foi muitos anos de sofrimento. E quando eu falo pra vocês que eu fui uma vizinha tóxica, porque eu era totalmente desequilibrada emocionalmente, eu tinha um emocional muito doente. Hoje eu sei o quanto a terapia faz diferença na minha vida. Hoje eu faço terapia já, e eu vejo o quanto ela faz diferença na minha vida, e quanto eu sou grata ao Senhor por ter me dado a oportunidade de estar fazendo isso. Porque hoje eu consigo entender os meus sentimentos, eu consigo entender as minhas emoções, e eu consigo, por muitas vezes, fazendo terapia, eu consigo entender qual foi a causa. Da onde é que veio isso, sabe? Quando surgiu isso na minha vida e por que surgiu. E grande parte dessas feridas na minha vida surgiu na infância, como todo mundo, né? A maioria das pessoas. Geralmente, os traumas, eles surgem lá na infância, eles surgem quando você é criança. Porque, na verdade, quando você é adulto, você entende muitas coisas. Mas quando você é criança, você não entende nada, né? Então, a sua criança ferida, ela vai te seguindo durante a vida. Mesmo você já tendo quase 40 anos, no meu caso, eu tenho você 38, essa criança ferida, ela estava aqui dentro de mim, sabe? E aí, eu me achava no direito de sair ferindo um monte de gente, sabe? Eu lembro que quando eu morei um tempo em Brasília, um tempo não, na verdade, eu morei lá quase 20 anos. E, gente, o quanto eu era desequilibrada, assim, eu ia educar os meus filhos, eu gritava, eu berrava, eu era desequilibrada, sabe? Às vezes eu brigava com meu esposo, eu também ficava gritando, sabe? Eu acho que eu era uma vizinha, eu era uma vizinha que talvez ninguém ia querer do lado, nem eu mesma. Porque hoje eu vejo quanto o silêncio é gostoso, hoje eu moro num lugar super tranquilo, hoje, sabe, eu tento falar com os meus filhos de maneira mais serena. Gente, eu não tô matando meu eu, não, eu sou uma pessoa de personalidade forte, mas hoje eu tento ter mais controle, sabe? Eu era tão descontrolada, meu filho mesmo mais velho, na verdade. O mais velho, ele sofreu muito essa fase, porque eu aprendi a ser mãe com ele, eu era muito nova, eu tive ele com 18 anos, então eu não tinha emocional nenhum pra ser mãe, sabe? Então foi muito sofrido, porque eu não tinha paciência, eu educava ele, muitas vezes eu até batia, sabe? Às vezes fazia coisas que hoje eu entendo que é normal de criança. Criança é criança. Mas eu não tinha esse autoconhecimento, eu não tinha esse entendimento, sabe? O meu desespero, sabe? O meu sofrimento era muito grande. Mas, hoje eu entendi que grande parte desse sofrimento, grande parte não, gente, vamos ser honestos. Esse sofrimento era causado por mim mesma. Porque não adianta eu querer que as coisas fossem diferentes, eu não fazia nada diferente. Sabe? Eu passava ano, virava ano, eu tava ali aquela mesma pessoa. E cada vez pior, cada vez mais doente emocionalmente, cada vez mais desesperada. Gente, eu chorava por tudo, sabe? Era uma pessoa emocionalmente ferida. Eu chorava por tudo, tudo me doía, sabe? Depois eu posso contar pra vocês a minha história, assim. E aí eu fui entender agora na terapia, de acordo com a minha história, que essa ferida ela foi causada lá na minha infância. E no meu caso, gente, acho que ela foi causada bem no início ali da minha vida. Isso não foi no ventre, porque no meu caso, a minha mãe, ela não me criou, né? Minha mãe, ela, entre aspas, né? Ela me abandonou. Eu não sei se eu gosto muito de usar essa palavra, mas literalmente foi isso. Ela me abandonou com os meus avós paternos, né? O adulto entende, o adulto não tem mágoa da minha mãe, o adulto não tem mágoa, pelo contrário, eu honrei ela até o último dia da vida dela, porque ela não tá viva mais hoje. Mas a criança, ela não entendeu, e a criança, dessa ferida, ela se expõe, ela se expôs até hoje. E outra coisa, quando a gente tá ferida emocionalmente, não vai só machucando a mim, machuca todo mundo ao meu redor. Todo mundo ao meu redor. Então, gente, o que eu posso falar pra vocês? Primeiramente, faça terapia, investe no seu emocional da mesma forma que você investe, às vezes, no ginecologista. A gente precisa ir, a mesma coisa que você investe, às vezes, no clínico, sabe? Na academia, na alimentação. Faça terapia, que seja com psicólogo, que seja com terapeuta, mas procura fortalecer o seu emocional. Eu lembro que eu assisti no vídeo, né, desse rapaz falando, eu queria falar pra ele, olha, você precisa fazer terapia, sabe por quê? Porque você não muda o outro. Outra coisa também que eu entendi, a gente não muda o outro. A gente não muda o outro, a gente muda a gente, né? O outro que tá ferido lá, que tá te machucando com as palavras, ele vai continuar se machucando, ele vai continuar jogando pra fora o que ele tá sentindo, até ele realmente se tocar de que ele precisa de ajuda, que ele precisa de realmente de um tratamento emocional. Mas tem muita gente que vai passar por essa vida e não vai viver isso, infelizmente não vai viver isso, né? Mas, enquanto isso, ele vai ficar machucando. Infelizmente, você não pode fazer nada por isso. Você pode se brindar. O que você pode fazer é se brindar. Até porque a gente não tem responsabilidade e nem como mudar o outro, como eu informei.
Então, como você não pode mudar o outro, você tem que se blindar, você precisa se fortalecer emocionalmente. E uma das maneiras de você se fortalecer emocionalmente é realmente fazendo terapia. Claro que tem outras maneiras também, né? Tem estratégias que você pode fazer. Inclusive, uma das dicas também que eu vou dar, que eu comecei na minha vida, né, até realmente chegar no ponto da terapia, porque, gente, vamos ser honestos. Fazer terapia realmente é viver um processo e é você quebrar barreiras. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade super preconceituosa. As pessoas acham que quem faz terapia é doido, né? Por ignorância. Eu também achava, não vou mentir. E não é. Então, até chegar a esse ponto meio de quebrar esses preconceitos e fazer terapia, eu comecei de pouquinho em pouquinho, fui engatinhando. E a primeira coisa que eu fiz para poder começar a abrir a minha mente foi começar a ler. Começar a ler. Então, ler pra mim fez toda a diferença. Ler sobre autoconhecimento, sabe? Buscar mais sobre o autoconhecimento, me conhecer mais. Inclusive, eu tenho várias dicas de livros que eu posso deixar aqui, tá? Pra vocês. Inclusive, o primeiro dica que eu vou deixar aqui, um dos autores que eu gosto muito, é o Napoleon Hill. Ele tem vários livros, né? Mas tem um em especial, que eu gosto muito, que você vai começar a entender muitas coisas que acontecem na sua vida, que é o Mais Esperto que o Diabo. É um nome meio estranho, gente, mas o livro é muito bom. Ele é muito bom e você vai começar a entender muita coisa que acontece na sua vida. E sabe? E às vezes vai começar até a evitar muitas coisas. Agora, outra coisa também que eu quero fazer, a gente tá olhando pra baixo, porque eu tô vendo aqui pra não perder o foco. Como eu informei, né, pessoas feridas também ferem, né? Eu sei que isso é um clichê, não sei se é bem essa palavra, mas é real, viu? Isso existe, tô falando isso por experiência própria. Eu era ferida e eu feri muito por aí. A segunda coisa que eu vou falar é referente a dar sua opinião. Assim, não dê sua opinião se você não foi convidada. E mesmo se você foi convidada a dar sua opinião, pense, sabe bem como você vai falar, o que você vai falar e quais palavras você vai utilizar, tá? Porque eu costumo dizer pra minha filha, pra Sofia: filha, se você não for ser bênção com as palavras, não seja maldição. Eu sempre quero ser maldição com as palavras. Então não seja. Se não for pra abençoar, não seja maldição. Tá? Então assim, isso é muito importante, né? Tá, mas é porque eu preciso. Gente, não precisa. A sua opinião é importante mais pra você, pro outro. E vamos ser honestos também. E grande parte das pessoas não querem sua opinião. Grande parte das pessoas querem, na verdade, que você apoie. É o seu apoio. Porque se sua opinião for ao contrário do que o outro tá falando, você vai arrumar essa confusão, né? As pessoas são até meio, mas eu gosto de ser honesta, eu gosto de sinceridade. Não, gente, não é bem isso não. Tem muita gente aí que, sabe, quando você é honesto, quando você é sincero, você acaba até perdendo amizade. Inclusive aconteceu isso comigo. Eu tinha uma amiga de mais de 20 anos, uma amiga que a gente era desde a infância. E aí ela tava, né, se envolvendo numa situação que eu via que ia dar ruim. Até por ter mais experiência nessa parte do que ela, eu tenho 20 anos de casado, né? E aí eu falei com ela, a minha opinião sincera. E ela não gostou. Tudo bem, viu, gente? Eu assumo aqui, diante de vocês, que naquela época eu era ferida. Então, provavelmente não, eu falei com palavras que talvez não deveria ter falado. Mas, assim, pedi perdão pra ela depois. Ela também pediu perdão, porque ela viu realmente que eu tinha razão. Tudo que eu falei com ela que ia acontecer, realmente aconteceu. Mas a amizade se esfriou, a amizade se acabou. Parece que ela ali de confiança que a gente tinha de muitos anos não existia mais. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente foi se afastando, sabe? Antes a gente falava todos os dias. A gente passou a se falar uma vez por semana, sabe? Aí depois foi uma vez por mês. Até que se esfriou de vez. Eu nunca mais procurei e ela também nunca mais me procurou, tá? Então, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou falar sobre a terapia, eu já falei, né, que é importante a gente se fortalecer, tá? E a terapia é uma das maneiras que a gente pode se fortalecer emocionalmente, tá bom? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero realmente que eu possa ter ajudado alguém referente a isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa abaixo, por gentileza. Se vocês puderem curtir, tá? Para o YouTube entender que esse assunto é importante, eu agradeço, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até a próxima.